Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Mais uma vez nós estamos aqui e nesta noite nós queremos iniciar de uma maneira diferente. Queremos ler uns salmos e esse salmo é de número 23. Diferente do que você pensa, não é o Salmo 23:1, mas é o Salmo 23:6, que diz assim a palavra do Senhor: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, como é bom ter a certeza, a esperança no nosso Deus. A bondade e a fidelidade do Senhor acompanhará a minha vida e a sua vida. É isso que a gente acabou de ler aqui na palavra de Deus. E aí, no finalzinho, em algumas versões que diz que habitarei, mas nessa versão eu gostei muito porque diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui ainda nas nossas casas, mas não presos nas nossas casas, porque a igreja do Senhor está mais viva do que nunca. A igreja do Senhor tem trabalhado mais do que nunca. Eu glorifico a Deus por isso. Meu coração se alegra aí de muita felicidade, irmãos, porque eu tenho ouvido muitos testemunhos e eu tenho visto você que é da Missão Batista em Jorge Wetter colocando a mão no arado. Eu glorifico a Deus pela sua vida, porque eu encontro vários irmãos e muitos irmãos dizem para mim: pastor, eu estou intercedendo pela Missão em Jorge Wetter, eu estou intercedendo pelo bairro de Jorge Wetter, eu estou intercedendo por esse tempo, eu tenho glorificado, eu tenho jejuado. E a igreja tem crescido, irmãos, e a igreja tem se espalhado, e nós temos que ficar alegres com isso, porque a alegria do Senhor, lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E como esse salmo que eu acabei de ler, a gente entende que a bondade de Deus tem tomado a nossa vida todos os dias. Eu não sei se você parou para agradecer a Deus hoje, mas eu queria te lembrar de algumas coisas que você precisa agradecer. Você agradeceu a Deus hoje por ter se levantado? Agradeceu a Deus por ter escovado o seu dente? Agradeceu a Deus pelo pão que está aí na sua casa, pelo alimento, pela despensa? Deus tem dado tantas coisas, Deus não nos tem deixado faltar nada. E tem nos ajudado até a compartilhar o pouco que nós temos. Então, irmãos, seja grato a Deus nesse momento. Não murmure, não reclame. Aceite com paciência, porque isso está gerando em mim e você pessoas melhores. Que a bondade, a fidelidade me acompanhe e te acompanhe todos os dias da minha vida. E no tempo do Senhor, nós voltaremos a congregar para a glória de Deus. Estou com muita saudade de você, meu irmão, da Missão Batista. Tenho tido com alguns irmãos, mas a saudade de estar reunido é muito grande. Mas entendemos que a igreja de Cristo, ela não está resumida a 4 paredes. A igreja de Cristo é algo muito maior. A igreja de Cristo, ela consegue transpor as linhas das paredes. E a igreja de Cristo tem trabalhado. A igreja de Cristo tem feito a diferença nesse tempo. Eu glorifico, eu oro e agradeço a Deus pela sua vida. Por alguns irmãos que têm se levantado como atalaia de Deus para proclamar a palavra de Deus, para estender as mãos àqueles que necessitam. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu queria nessa noite falar com você rapidamente sobre uma palavra muito pequena, mas que tem um grande significado na minha e na sua vida: fé. O que é fé? Como é que está a tua fé, meu irmão, nesse tempo?
como a sua fé tem se portado diante dessa avalanche de informações que a gente tem vivido, dessa avalanche de coisas que nós temos visto. E eu queria compartilhar com você, meu irmão, 2 textos, e eu quero falar muito rapidamente ao seu coração. Esse texto que Deus colocou no meu coração está em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, do 1 ao 10, conta a história de um centurião de Cafarnaum. E este homem, que era um homem temente, teve uma dificuldade na sua vida. Como você pode ter uma dificuldade na sua vida, mas o interessante é que a dificuldade que ele teve não era com ele mesmo. Veja que interessante. Ele teve uma dificuldade com um servo dele que era muito querido. Diz o texto lá, a partir do versículo 1, que tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões de judeus, pedindo que esse viesse curar o teu servo. Este, se aproximando de Jesus, lhe pediram em insistência: ele merece a sua ajuda, porque é um amigo nosso do povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus ouviu aqueles homens e foi em direção à casa do centurião. Diz o texto que diz o texto a partir do versículo 6, então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de receber na minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, uma única palavra, e o meu servo será curado. Queridos, esse texto me traz algo de muito tremendo para a minha vida e para a sua vida. A fé que esse homem tinha, o centurião de Cafarnaum, que era um chefe da guarda romana, havia vários homens sob o seu comando. Alguns teólogos dizem que 100 homens sobre o seu comando. Mas em especial ele se condoeu com a doença do seu servo. Ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. E diz o texto que ele tinha ouvido Jesus estaria passando ali por Cafarnaum. Então ele pede para que alguns amigos vá até a Jesus, e alguns amigos intercedem. E quando Jesus está indo para a casa dele para encontrá-lo, ele diz que Jesus não precisava ir até a casa dele. Apenas uma palavra, e o servo dele ficaria curado. Jesus se admirou, diz o texto no versículo 9, que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. A fé que não era para si mesmo, mas era em prol de um servo. E diz que voltando, e lhes disse, no versículo 9, eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado, meu irmão. Algumas coisas eu aprendo com esse texto, meu irmão. E a coisa principal que toca o meu coração é que uma fé é uma fé quando se move em direção ao próximo. O que adianta a minha fé para mim mesmo? A minha fé, ela faz com que eu consiga enxergar a necessidade daquele que está necessitado. Eu aprendo isso com ele. Com certeza o centurião tinha vários problemas, como eu e você temos inúmeros problemas para resolver. Mas ele se despreocupou um pouquinho com os problemas dele, com a família, e ele olha para o servo dele. Eu preciso fazer alguma coisa por este meu servo. Meu irmão, Deus tem nos chamado para isso, para que a nossa fé seja uma fé praticada, seja uma fé que faça diferença na vida daqueles que estão sofrendo.
Então que eu e você possamos ter esta certeza no nosso coração de que eu e você precisamos abençoar a vida de outras pessoas através da nossa fé. O meu mundo, ele é afetado quando o meu semelhante é afetado. O meu mundo é afetado quando o meu semelhante é afetado. E é exatamente isso que aconteceu com o centurião. O mundo dele foi afetado quando ele foi afetado. E ele não quis apenas ficar para si a fé e as bênçãos, mas ele quis dividir. E através da fé dele, da fé do centurião, o Senhor Jesus, apenas com uma palavra, fez toda a diferença. No texto de Romanos 15:13 diz que: "E o Deus de esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança e poder no Espírito Santo." É isso que a nossa fé faz conosco. Ela nos enche de alegria e de paz. Talvez você esteja perguntando a muitas pessoas que nesse momento estão desesperadas. E o que pode acalmar o meu e o teu coração nesse momento? É a fé em que nós temos em Cristo Jesus. Que você entenda isso, meu querido irmão, que você entenda isso, minha querida irmã. E existe um outro texto muito rico também, que está lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, que conta também, por curiosidade, na cidade de Cafarnaum. Jesus estava ali reunidos com determinados homens e certos homens. Tem um amigo que estava há muito tempo paralítico e eles ficaram sabendo que Jesus estava ali. Então eles levam Jesus até aquela casa. Onde Jesus estava, a multidão se reunia. Estava ali grande multidão. E eles não veem como colocar aquele homem para dentro da casa. Através da fé deles, através de uma estratégia, eles sobem no telhado, abrem o telhado e colocam aquele homem até os pés de Jesus, pelo telhado. E diz o texto lá em Lucas, capítulo 5, versículo 20, "Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados." Jesus viu a fé daqueles homens que não estavam muito preocupados com as suas vidas, mas estavam preocupados em abençoar. Querido, que eu e você tenhamos uma fé praticada, que eu e você tenhamos uma fé verdadeira, onde nós não estejamos olhando apenas para os nossos problemas, mas que nesse momento nós olhemos para o lado, nós olhemos para o outro e possamos ver que existem pessoas que estão numa situação muito mais difícil que eu e você. Que nós possamos ser movidos a nos compartilharmos aquele pouco que nós temos. E aí, quando eu falo sobre compartilhamento, eu lembro de uma passagem, de uma história, onde um antropólogo africano estava terminando seus trabalhos na África, e aconteceu que quando ele estava terminando ali, tinha um grupo de crianças ali, e aí ele reúne aquele grupo de crianças e faz o seguinte: olha, eu vou fazer um teste com vocês, ou eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vou colocar um cesto de balas, de doces, e a gente vai fazer uma fila aqui, e eu vou dar o disparar de 1, 2, 3 e vocês vão correr. No primeiro que chegar lá, vai pegar a cesta, e a cesta vai ser dele. A cesta vai ser sua. Então aquele antropólogo reuniu aquelas crianças, e de repente, quando ele fala 1, 2, 3 e já, aquelas crianças dão as mãos e saem correndo juntas e pegam as cestas juntas e se alegram juntas. Aquele antropólogo, ele achou tão diferente aquilo ali, e um daqueles pequeninos, uma daquelas crianças, chega para ele e diz o seguinte:
eu sou o que sou, porque somos todos nós. Então que nós possamos ser todos nós neste momento, enfrentando a crise junto, orando junto, compartilhando aquilo que nós temos e abençoando aqueles que são mais frágeis. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fazer com que a sua fé seja uma fé praticada, que a minha fé seja uma fé praticada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que a cada dia, Deus, tem nos feito, ó Deus, aprender mais e mais. Verdadeiramente, ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, com o centurião de Cafarnaum e com os amigos de Cafarnaum, que, ó Deus, não olharam para apenas os seus problemas, ó Deus, mas eles olharam, ó Deus, para aqueles que estavam necessitados. Ó Deus, que verdadeiramente o nosso coração esteja ardendo, Senhor, por poder compartilhar, ó Deus, por poder fazer e cumprir o Teu mandamento, que diz: amarás o Teu Deus como a Ti mesmo e amarás o Teu próximo. Amarás o Teu Deus de todo o teu coração e amarás o Teu próximo como a Ti mesmo. Que isso seja uma verdade na minha vida, Senhor. Que isso seja uma verdade na vida da Missão Batista em Jorge Wetter. Que nós possamos compreender verdadeiramente esse tempo. É um tempo em que a igreja se levanta para abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, te dê uma ótima semana na presença do Senhor e que você possa viver a fé praticada na sua vida. Que Deus lhe incomode, que você não possa apenas se acomodar com a situação do jeito que está, mas que algo possa arder dentro do teu coração, que a gente possa ter compaixão, irmão, nesse tempo, que a gente possa verdadeiramente sentir a dor do meu próximo. Que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, te dê uma ótima semana. Meu irmão, até quarta-feira. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.